A história começa com uma luta mortal em uma prisão russa, onde um prisioneiro gigante, Milok, usando uma máscara, derrota e mata facilmente outro prisioneiro. Todas as brigas são organizadas pelos guardas e qualquer pessoa morta é jogada em um buraco no dia seguinte. A cena então muda para um trabalhador estrangeiro americano chamado Kyle LeBlanc, que trabalha em uma usina siderúrgica em Magnitogorsk, na Rússia. Depois que sua esposa reclama que ele não dedica tempo suficiente a ela, Kyle decide tirar alguns dias de folga para visitá-la. A caminho de casa, Kyle liga para a esposa para informá-la de sua visita. Mas, durante a ligação, ele a ouve gritar enquanto um criminoso chamado Sérgio Kovica maltrata e esfaqueia quando ela resiste. Kyle corre para casa para ajudá-la, mas aí já é tarde demais. Ele encontra apenas o cadáver dela, o criminoso tenta atordoá-lo e foge da casa. Depois disso, Kyle o persegue e o pega no trem. Segue-se uma batalha sangrenta com o criminoso tentando escapar enquanto Kyle tenta detê-lo, até que uma motocicleta atinge Kyle e quebra sua mão. Mais tarde, Kovic usa sua influência e suborna o juiz, que o declara inocente por falta de provas. Furioso com essa decisão injusta, Kyle rouba uma arma de um dos guardas e atira em Kovic várias vezes no meio do tribunal. Como resultado desse crime, ele é condenado à prisão perpétua e não tem direito à liberdade condicional. Kyle é então levado para a prisão de Kravai, onde o diretor Rushov pune um detento na frente dos recém-chegados para enviar uma mensagem. Se eles tentarem fugir, poderão sofrer consequências semelhantes. Ao entregar seus pertences pessoais, Kyle é espancado por um oficial, o tenente Tolik, porque se recusa a entregar sua aliança de casamento. Mas Tolik atira dele à força mesmo assim. Mais tarde naquela noite, os policiais levam outro prisioneiro americano chamado Billy Cooper para uma cela, onde ele é espancado e estuprado por um gangster chamado Andrei, que subornou os policiais para atender às suas exigências. Na manhã seguinte, Billy, gravemente ferido e traumatizado, é levado para a enfermaria, enquanto Andrei sai calmamente da cela. Enquanto Andrei provoca Kyle como fez com o assassino de sua esposa, o último começa a brigar com ele antes de ser interrompido pelos policiais que o prendem na solitária. Cansado de passar o tempo na cela solitária e imunda, ele decide fazer greve de fome e tenta cometer suicídio, mas não consegue. Logo é retirado e transferido para uma cela com o detento número 451, que é conhecido por ter matado seus companheiros de cela anteriores. Kyle tem um pouco de medo de seu companheiro de cela por causa de sua má reputação, mas não diz uma palavra a ele. No pátio da prisão, Kyle encontra Billy, que lhe conta que foi condenado a 1 ano e meio de prisão por dirigir sob o efeito de drogas e bater o carro em um restaurante. Enquanto conversam, outro preso em cadeira de rodas chamado Malakai se junta a eles e explica como as coisas funcionam em Kravai. Ele revela que Andrei faz parte da máfia russa e que paga aos guardas o suficiente para que façam as coisas do seu jeito. Durante a conversa, Malakai também fala sobre sua influência e pede que eles entrem em contato com ele, se necessário. Kyle começa a se acomodar, mas Andrei o provoca continuamente, levando-o a discutir com ele. Depois que seu companheiro de cela 451 o assusta ao tentar esganá-lo, ele paga um guarda e pede que ele mude de cela, mas o guarda pede que ele espere ou aumente o preço. Depois de alguns dias, uma grande luta é organizada na prisão. Malakai diz que é o general Rushov quem organiza essas lutas e aposta seu dinheiro nos lutadores. Andrei é conhecido como o melhor lutador de Kravai, pois nunca perde uma luta e sempre vence seus oponentes de forma brutal. Enquanto assiste à luta, Kyle pergunta a Malakai se seu companheiro de cela costuma participar de tais lutas, mas é informado de que ele se recusou a fazê-lo anos atrás. Embora os policiais não gostem de sua decisão, não podem puni-lo, pois ganham muito dinheiro colocando outros detentos em sua cela e fazendo a vez deles. Depois de alguns dias, Billy é levado de volta à cela de Andrei, onde tenta machucá-lo, mas é atacado e levado novamente para a enfermaria. No dia seguinte, enquanto trabalhava com outros detentos, Kyle é espancado por alguns membros de gangues depois de ofendê-los sem querer. Eles dizem ao policial que Kyle tentou desrespeitá-los e ele permite que eles retaliem, fazendo com que o espancem severamente. Mais tarde, Kyle é transferido de volta para a cela de isolamento, onde houve outro preso na sala ao lado e tenta se comunicar com ele pela parede. O tempo passa e ele começa a se impressionar com a crueldade da prisão, onde gangues se enfrentam e matam outros presos por causa de conflitos insignificantes. Enquanto isso, quando Kyle é novamente enviado para a solitária, ele começa a trabalhar em si mesmo e a desenvolver sua força para sobreviver, mas seu companheiro de cela se preocupa porque acha que Kyle está perdendo sua verdadeira personalidade. Quando outra luta é organizada, Kyle compete contra Andrei, que imediatamente começa a agredi-lo. Logo Kyle surpreende a todos,
voltando para morder brutalmente o pescoço de Andrei e matá-lo, enquanto seu companheiro de cela fica chocado e sofre um colapso nervoso. Essa primeira luta prova ser um ponto de virada e Kyle mantém uma série de vitórias que lhe rende grande respeito dos detentos. Quando ele retorna à sua cela, o detento 451, preocupado com ele, pergunta se ele sabe quem é, mas percebe que provavelmente já foi longe demais para voltar atrás. Durante as comemorações da independência russa, Malakai incentiva Billy a fugir, mas revela seu plano aos guardas em troca de remédios. Depois de ser torturado pelos oficiais, Billy é transferido para outra cela com um novo detento chamado Valya, que o estupra e tortura até a morte depois que Billy cospe em seu rosto. Kyle vê Billy gravemente ferido na cela e corre para salvá-lo, mas sucumbe aos ferimentos depois de aconselhá-lo a não se tornar o que ele não é. Como muitos outros prisioneiros desafortunados que perdem a vida devido às horríveis torturas de Karavi, o corpo de Billy é enterrado silenciosamente no chão, sem avisar ninguém. Movido por seu conselho, Kyle mantém sua posição e se recusa a lutar com Valya em sua próxima luta e é pendurado do lado de fora como punição para que todos vejam. Ele enfrenta condições climáticas adversas, mas não desiste e se recusa a participar de seus jogos corruptos. Enquanto isso, o prisioneiro 451, que descobriu a traição de Malakai a Billy, decide puni-lo despejando um líquido inflamável em seu corpo e ateando fogo. Esse fogo o faz lembrar da época em que foi maltratado por seu professor, mas ele revidou da mesma forma que havia feito com Malakai. Inspirados pela consistência e coragem de Kyle, outros detentos decidem se defender. As gangues rivais resolvem suas disputas e se unem, recusando-se a lutar entre si. Como cada uma delas se recusa a fazer parte do jogo, os policiais permanecem impotentes porque não podem punir todas elas. A situação frustra o general Rushov e seus colegas oficiais porque eles costumavam ganhar muito dinheiro apostando nas lutas. Depois de responsabilizar Kyle por torná-los rebeldes, eles planejam se livrar dele para consertar as coisas. Kyle é retirado da prisão e transferido para a enfermaria, onde se lembra de sua esposa Grace expressando sua felicidade com seu retorno. Enfurecido por suas ações, o tenente Tilok traz o prisioneiro mais perigoso, Milok, o gigante que lutou no início do filme, e o força a lutar contra Kyle. Durante a luta, Kyle bate contra a parede como fazia durante sua prisão, o que faz com que Milok o reconheça, pois ele foi o único que tentou se comunicar com ele. Ele imediatamente interrompe a luta e faz amizade com Kyle. A situação frustra o tenente, que aponta uma arma para eles, forçando-os a lutar, mas Kyle e Milok o atacam. O policial atira várias vezes em Milok, mas ainda assim consegue derrubá-lo. Quando os detentos começam a destruir o local, Kyle se volta para Milok e tenta confortá-lo, mas perde a vida devido aos ferimentos. Logo, os guardas assumem o controle da situação chamando forças adicionais que fazem com que os prisioneiros se retirem para suas celas. Enquanto Kyle e seu companheiro de cela se sentam decepcionados, ele o informa sobre o assassinato de sua esposa e revela que, quando se perdeu, também a perdeu, mas não quer cometer o mesmo erro novamente desta vez. Ao vê-lo frustrado, o prisioneiro 451 lhe revela que pode ajudá-lo a escapar. De volta à cela, ele lhe dá alguns documentos que contêm evidências de todos os assassinatos e corrupção que ocorreram ali nos últimos 20 anos e explica que seu plano envolve uma última luta. Embora Kyle não queira fazer isso novamente, ele cede porque é sua única chance de sair. Quando Kyle concorda em participar de outra luta, o general Rushov considera isso um sucesso porque lhe dá a chance de matar Kyle e se livrar dele para sempre. Como resultado, Valya tenta esfaqueá-lo com um canivete, mas acidentalmente atinge outro líder de gangue, enquanto Kyle esmaga Valya contra um poste dizendo que é para Billy. Após a briga, Kyle é algemado e levado pelos guardas para ser morto, conforme informado pelo detento 451. Nesse momento, 451 entra sorrateiramente na garagem por uma passagem secreta e ataca os guardas para salvar Kyle. Depois de pegar as chaves de Tolik e destravar suas algemas, Kyle pega seu anel de volta e o esmaga com um carro. Seguindo o conselho de 451, ele veste o uniforme do guarda e pede que ele o siga, mas ele se recusa a sair e entrega seus documentos pedindo que ele se certifique de que o mundo saiba sobre esse lugar. Quando Kyle entra no carro do general e pretende ir embora, o prisioneiro 451 retorna ao escritório do general e o mata como vingança por seus erros. Ele logo é encontrado pelos guardas, que o levam de volta à sua cela, enquanto Kyle consegue sair. Em seu retorno aos Estados Unidos, ele publica os documentos que levaram ao fechamento da prisão de Kravai após 3 meses. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.